Salve, salve, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Mais uma sexta-feira eu aqui presente para conversar, bater um papo gostoso com vocês sobre desenvolvimento humano, sobre constelação familiar, inteligência emocional. Se você ainda não me conhece, eu sou Alex Nielsen e sempre venho trazendo temas sobre desenvolvimento humano, pessoal, e respondendo eles também, inclusive ao vivo. Logo, logo já vou abrir os telefones aqui da Rádio Mundial. Porque o tema de hoje é um tema que já está me rendendo a semana inteira muito conteúdo, principalmente com o pessoal do Grupo Campo. Se você não sabe o que é o Grupo Campo hoje é um dos maiores grupos aí do Telegram e do WhatsApp de estudos sobre constelação familiar e desenvolvimento humano, totalmente gratuito, no qual eu conduzo semanalmente com vários temas, né? E o tema dessa semana foi medos, né? Como lidar com os nossos medos, qualquer tipo de medo. Inclusive, se você quiser fazer parte desse Grupo Campo, inclusive já receber um presente que hoje, especialmente, eu estou deixando para vocês aqui, é só mandar um oi para mim no WhatsApp, que é o 011 98762 3692. O que é esse presente que eu estou deixando para vocês aqui? Bom, se você quiser que eu responda qualquer questão, qualquer pergunta que você tenha, dúvida que você tenha na sua vida pessoal, profissional, amorosa, relacionamento, familiar, de prosperidade, o que quer que seja, através da ótica das constelações familiares, manda um WhatsApp para mim que nós vamos responder com o maior prazer, com muito gosto, totalmente gratuito, tá? Não é uma constelação familiar, não é um atendimento, e sim é uma oportunidade, uma reflexão que eu vou dar perante a sua questão, perante a sua pergunta. Então eu vou repetir meu WhatsApp, é só mandar um oi para mim no 011 98762 3692. Vou repetir, 011 98762 3692, e também se inscreva no meu canal no YouTube como Alex Nielsen Oficial, Alex Nielsen Constelações Familiares, ou então no Instagram e Facebook como Alex Nielsen Oficial. Todo dia tem conteúdo novo sobre constelação familiar, sobre inteligência emocional, sobre desenvolvimento humano, que é o tema no qual eu tenho mais paixão de falar, e é justamente por isso que eu resolvi estender esse tema das minhas lives, do Grupo Campo aqui para a Rádio Mundial. Inclusive, falando em live, nós estamos ao vivo também no Facebook da Rádio Mundial nesse momento. Então, se você tiver aí no Facebook, se conecta lá, compartilha para você poder ver esse programa que vai estar muito bacana mesmo. Bom, vou abrir os telefones da Rádio Mundial e aí já vou entrar no tema. Nós vamos falar hoje sobre medos. Então eu trouxe algumas questões variadas sobre medos que me mandaram, e também vou abrir para que você que está me ouvindo agora aí, de repente tem um medo, tem uma questão, tem algo que você vem há muito tempo batalhando, brigando, quem sabe eu não atenda e de repente a gente não pode bater um papo bacana e até talvez te trazer aí um caminho, um direcionamento para você lidar com esse medo, tá? Então os telefones da Rádio Mundial é o 011 3171 0221, vou repetir, 011 3171 0221, não perca essa oportunidade. E vamos lá. Bom, a primeira pergunta que me fizeram, uma das perguntas que me fizeram, que eu selecionei dentre várias, foi a seguinte: meu maior medo é de que o meu filho aumente a sua dependência química ou pegue alguma doença. Bom, dentro disso, o que eu posso falar? Quando nós temos esse medo com o nosso filho, e o filho aqui dessa pessoa, obviamente não vou citar o nome, é um filho adulto, e tem problemas com dependência química, através das constelações familiares, o que nós percebemos muito, que a dependência química, o vício, de alguma forma, ele no homem, está ligado ao pai, a alguma questão com o pai, ou a ausência do pai, ou questões que ficaram com o pai, e assim por diante. E na sequência, ela coloca que ela tem algum medo que esse filho pegue uma doença. E a percepção que eu tenho de quando ela me coloca essa pergunta é que ela ainda olha esse filho como uma criança. Ela ainda olha esse filho com dó por estar passando por ser dependente químico, não permite que ele cresça. Ou seja, quando os pais ainda olham para os filhos como se fossem crianças, os filhos adultos, tá? Como se fossem crianças com dó, porque eles estão passando por um problema, ou não conseguem lidar com o problema
pelo qual o filho está passando, nesse momento os pais tiram a força desse filho. E ao invés de dar força, eles acabam minando a força desse filho, e isso acaba aumentando ou ampliando ainda mais, né, talvez a força contrária para que ele continue numa dependência química ou então para que ele pegue uma doença. Quando ela coloca dessa forma, a sugestão que eu coloco aqui é o seguinte: primeiro passo, olhe esse filho como adulto que ele é. Tá certo que ele tá passando, ele é dependente químico e você como mãe, como pai, tem o maior medo do mundo que esse filho continue na dependência química ou então, né, piore a sua dependência química. Isso é um fato. Então primeiro vamos olhar para o fato. Ele está dessa forma, ele é adulto e você tem que passar a olhar para ele como adulto. Como é passar a olhar como adulto? Não é que você vai deixar de olhar para ele de mãe como filho, isso é impossível. Mas é compreender que ele como adulto é responsável pelas ações e pelos atos dele. E você como mãe, como pai, o que você pode fazer é estar disponível a esse filho para apoiá-lo, para ajudá-lo. Mas para isso, você tem que ter esse olhar de adulto, para dar força a ele, para que ele consiga sozinho. Claro que quando a gente fala de dependência química, né, sempre é muito bom e ter aí o auxílio de outras pessoas ao lado, mas é importante, é extremamente importante que a mãe tenha esse olhar. E quando entra na questão de ficar com medo que ele pegue alguma doença, por exemplo, quais foram as referências que você teve aí durante toda a sua vida que te dão esse medo de doença? Quem durante muito tempo na sua vida você passou a sempre ver doente? Você sempre passou a ter essa compreensão de ficar doente? Quando nós, e aí falando aí de um ponto mais pela física quântica, né, pela lei da atração e tudo mais, quando nós começamos a imaginar muito o outro, eu tenho medo que o outro fique doente, primeiro, aonde está a minha segurança em não aceitar o que de repente o outro pode passar? Segundo, como eu olho o outro, não só como adulto, como eu falei, mas será que eu sinto realmente que esse filho, ele é capaz, e mesmo que venha pegar uma doença, ele pode se libertar disso? Como eu falei, nós, como pais, nós sempre vamos ter muito medo, mas muito medo mesmo, de ver o nosso filho ou aumentando a sua dependência química, ou voltando para uma dependência química, ou ser dependente, e quando se fala de doenças, muito mais. Mas nós temos que começar a olhar para eles como adulto. Olhar realmente, ok, você é um dependente químico, então o que podemos fazer para solucionar isso? Você quer? E dar essa força ao filho para que ele saia disso. E com relação à doença, com relação a essa questão de ter medo que pegue alguma doença, isso é algo que você, mãe, tem que olhar para dentro de você. Como que você lida com as doenças? Como é que isso está sendo como é que isso veio repercutindo na sua vida de infância até então, para que você tenha tanto medo que o seu filho pegue alguma doença? É claro que eu entendo que a doença aqui obviamente por causa da dependência química, mas é um fato e é algo que, se ocorrer, o filho vai ter que lidar com isso e você, como mãe, vai ter que passar por esse processo. Bom, hoje nós estamos falando sobre medos, todos os tipos e variados medos que você pode ter, sejam medos espirituais, materiais, medos de relacionamento, medos familiares. Então, mais uma vez eu vou abrir os rádios aqui, o telefone da Rádio Mundial, então se você tiver uma questão, algo que eu possa responder com base nas constelações familiares, então manda agora para mim, liga aqui para a rádio, que é o 011 3171 0221, repetindo, 011 3171 0221. Muitos medos dos quais nós levamos para a nossa vida, nos quais nós enfrentamos dia a dia, eles estão relacionados a muitas experiências que nos marcaram da infância até aqui. Quando nós também olhamos através das constelações familiares, nós percebemos que existe até uma repetição de padrão de medos, no qual foi passado de avô para pai, de pai para filho e assim por diante. E de uma forma inconsciente, nós acabamos levando esse medo adiante e muitas vezes, na grande maioria, nós não sabemos lidar. Os medos, às vezes, que a pessoa tem perante enfrentar desafios, ou lidar com uma doença, ou lidar com a morte, ou medo de perder tudo, ou medo de não se relacionar, enfim,
todos os tipos de medo que você possa ter, eles estão muito ligados principalmente a como você se olha, qual é a força, qual é o nível de força que você se dá, o quanto você se valoriza, o quanto você permite ser seguro da sua vida e aceitar aquilo que está ao seu redor. Bom, continuando, vou responder aqui mais uma outra pergunta que me fizeram, que foi a seguinte. Boa tarde, Alex. Fiz uma bariátrica há 6 anos e tenho um medo enorme de engordar novamente e passar tudo de novo, né? Como eu posso lidar com isso? Bom, no seu caso, é claro que cada caso é um caso, e sempre tem toda uma questão de nós olharmos para o contexto, o que está por trás disso tudo, mas nós temos que entender o seguinte. Quando você passa por uma bariátrica, né, e como o caso aqui que passou há 6 anos e você ainda tem esse medo, é que apesar de você ter feito a bariátrica, existe ainda uma questão emocional dentro de você que quando eu percebo aqui, para mim é um abismo, eu vejo como um abismo, como algo que não foi completado, tá? Que você precisa olhar, você precisa resolver. Então o ponto não é tanto de você engordar novamente, mas olhar o que está por trás desse movimento de engordar. O que está faltando, muito provavelmente, ali com a mãe. O que está faltando, muito provavelmente, talvez aí com a sua avó materna. Que pode também ser o paterno, não é uma regra. Mas olhar para isso. Agora, nós também temos que ter consciência, por mais que nós saibamos que existem movimentos inconscientes, por amor cego, por lealdade, ou o que quer que seja, nós temos que compreender sempre, temos que sempre compreender que nós recebemos a vida dos nossos pais, e isso é o máximo que eles podem nos dar. Depois da vida, eles nos dão o que nós chamamos de secundário, não menos importante, mas secundário, que é os ensinamentos, a cultura, os medos, os acertos, as alegrias, as tristezas, enfim, de assim por diante. Desse tempo, então, em diante, como que nós temos que lidar com isso? Nossos pais nos dão aquilo que é necessário, mas nós temos que ser responsáveis para conseguir e conquistar o restante. Aquilo que os nossos pais não puderam nos dar, nós temos que correr atrás. Nós temos que fazer por nós. Muitas pessoas ainda me chegam e falam assim em grupos de constelação, nas formações, mas eu não tenho nenhuma referência boa dos meus pais. Meus pais sempre me colocaram para baixo, meus pais sempre me deram péssimos exemplos, enfim, independente do que esses pais lhe deram, de se você julga que isso é bom ou que isso é ruim, você tem que entender que a partir de agora é com você. Então, olhando para a questão dessa pessoa que me fez essa pergunta da bariátrica, que ela tem medo de passar por todo esse processo novamente, além de olhar, a sugestão que eu coloco, além de você olhar para esse medo que está por trás disso, através de uma constelação familiar, que aí é o que eu indico, que é o que com que eu trabalho e eu sei os resultados que isso traz, mas é também entender qual é o seu objetivo, qual é o seu foco e entender aonde você quer chegar. Você, quando fez a bariátrica, você conseguiu se enxergar exatamente do jeito que você está hoje ou ainda falta? O que ainda não te preencheu? Então, além de nós olharmos para as questões inconscientes, né, que nos movimentam, que nos levam adiante, como que nós estamos lidando com o nosso futuro? Porque muitas pessoas passam a vida apenas sobrevivendo. Elas vivem o dia de hoje, eu não estou dizendo que você não tem que aproveitar o dia de hoje, mas você tem que ter um objetivo, você tem que ter um foco, e não é apenas um único objetivo de vida, você tem vários objetivos. Porque quando você alcança um objetivo, você tem que partir para outro, e assim por diante. Então, aí entra o que eu falo, aí entra a inteligência emocional que eu sempre falo, né? Então, quando você resolve algo através da constelação familiar, que você compreende a origem de algo, de um medo, assim, o que quer que seja, daí em diante, o que você vai fazer? Como você vai fazer? Como você vai lidar? E lembrando que muitas vezes o medo, ele é constante, ele não vai suspender, então você vai ter que lidar com isso dia a dia. Temos alguém na linha? Alô? Alô? Quem fala? É Lúcia. Oi, Lúcia, boa tarde. Boa tarde. Vamos lá, Lúcia. Como é que eu Então, posso te a ajudar? pergunta de medo é para minha filha, Renata. Tá, o que acontece? Ela foi abandonada pelo pai. Tá. Não casa, não namora, nada. Tem 33 anos. Tá, tem
Agora ela tá com pânico, porque ela foi assaltada. Então todos os carros é motivo de ser o ladrão, né? Tá. E aí ela foi atacada por um pedreiro esses dias e quase morreu. Então ela não consegue abrir o negócio dela, não tá conseguindo sair na rua, fica com falta de ar. Tá. Ela nunca teve contato com esse pai? Não, Não. Tá, também, mas ela sabe quem é? sabe? Tá. Tá Ele certo. também ameaçava de pequena, Não entendi. ligava, falava que ia matar, sequestrar. Entendi. Tá certo, Lúcia. Lúcia, obrigado pela sua questão. Eu vou desligar e vou responder aqui no ar, tá bom? Tá, muito obrigada. Obrigado. É Lúcia, né? É Lúcia. Lúcia, um beijão pra você. Outro. Até mais. Bom, respondendo aqui a questão da Lúcia, né? Da filha de 36 anos que foi abandonada pelo pai e que não consegue um relacionamento, não consegue casar e agora tem aí, tá com, muito provavelmente, aparentemente com síndrome do pânico e assim por diante. Bom, primeiro passo, aí eu falando, respondendo pela constelação familiar, pela filosofia sistêmica. Independente de quem foi esse pai, e eu sei que é muito difícil para aquele que está passando por isso ouvir o que eu vou dizer, nós temos que, primeiro, reconhecer aquele pai como pai. Não o pai que cuida, não o pai que foi presente ou no qual você gostaria que fosse presente, mas aceitar que aquele homem que abandonou, que foi cruel, que ameaçou, não importa, ele é o seu pai. Ele é o homem que junto com a sua mãe te deu a vida. E isso não pode ser mudado. Aí vocês talvez se perguntem assim, tá, mas o que isso acrescenta na minha vida? Isso acrescenta porque isso vai te dar plenitude no sentido de você compreender a sua origem. Não importa o que os seus pais fizeram, não importa no caso aqui, Lúcia, o que o pai da sua filha fez ou deixou de fazer, mas ele foi necessário em um determinado ponto da vida para trazer a sua filha, né, à vida, trazer ela para esse mundo. E hoje, com 36 anos de idade, passando por uma série de questões, o que ocorre, né? Por um movimento inconsciente, e agora o que eu vou falar não quer dizer que seja o caso da sua filha, mas sim por experiência de outros casos semelhantes, muito provavelmente ela está ainda identificada inconscientemente por uma lealdade cega, por um amor cego que a gente chama, com esse pai. Então, como ela se sentiu abandonada por este pai, por este homem, o primeiro, a gente sempre coloca, né, como o primeiro homem da vida, no sentido de o primeiro homem que está na vida, automaticamente, inconscientemente, para todos os homens e relacionamentos no qual ela busca, ou no qual ela se mantém por algum curto espaço de tempo, ela inconscientemente ela vê aquele pai, ela tem aquela sensação de abandono, ela tem aquele medo de abandono. Então, inconscientemente, ela sempre vai estar nesse padrão repetitivo de não conseguir firmar com nenhum homem, em nenhum relacionamento, porque ela ainda não conseguiu olhar para aquele pai. E o pai, dentro da constelação, é aquele que nos dá a força, que nos dá a coragem para irmos para a vida. Quando nós falamos da mãe, a mãe é aquela que nos dá a vida, que nos dá a prosperidade, que nos dá a saúde. Mas é a força do pai, daquele homem que junto com aquela mãe nos deu a vida, a origem, a partir daquela força paterna é que nós temos força e coragem para lidar com aquilo. Então a sugestão que eu deixo é que a sua filha, ela busque, se ela quiser, se for também da aceitação dela, ela busque aí um trabalho com as constelações familiares, para que ela possa, de fato, começar a olhar para esse pai, olhar para este homem que deu a vida a ela. Eu tenho certeza que a partir do momento que ela começar a olhar, a aceitar quem este homem foi, o que fez, mas compreender que ele foi responsável por dar a vida a ela, porque metade dela é o pai e a outra metade é a mãe, e aí ela começar a aceitar isso, ela vai começar a se aceitar por inteira. É um processo, não é feito do dia para a noite, mas é um movimento necessário a ser feito. Muito difícil. É um movimento que causa dor, mas é um movimento necessário para que a pessoa, inclusive, consiga enfrentar os seus medos. Inclusive, todos os medos que eu coloquei inicialmente, e o medo aqui da filha da Lúcia também, tem a ver aí também com a força e a coragem do nosso pai, né? Não só o pai, mas principalmente do pai.
né? O quanto nós tomamos isso dele. Então isso é extremamente importante, muito, muito importante mesmo. Inclusive, como eu falei no início do programa, eu estou dando um presente hoje para todos os ouvintes que me mandarem uma mensagem hoje no WhatsApp. Eu vou responder qualquer questão sua através da ótica das constelações familiares, da inteligência emocional. É só você mandar um WhatsApp para mim no 011 98762 3692. Não é uma constelação familiar, mas eu vou responder todas as questões ou perguntas que me fizerem sobre a vida. Então me mande, não precisa me mandar história, mas não seja também muito objetivo, mas mande para mim que eu vou ter o maior prazer de responder e você vai receber depois aí como montar, como mandar isso para mim, tá certo? Bom, pessoal, deixa eu ver aqui. Bom, só mais uma pergunta que eu vou ter. Temos 3, quanto tempo tem mais ainda? 4 minutos. Então vamos lá, mais 4 minutinhos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou responder uma última pergunta que me fizeram bem rapidamente, para que você compreenda e leve isso com você, tá? Que é o seguinte: boa tarde, Alex. Tenho medo que meus filhos tenham dificuldade de prosperar igual ao pai. O pai e o irmão não conseguem prosperar. Bom, quando você olha para os filhos e você projeta nos filhos o medo que você tem do pai deles não prosperar, primeiro, mais uma vez, você não está olhando esse filho como adulto e ele tem que arcar com esses processos. Quando eu, ao mesmo tempo, falo, eu tenho medo que eles não prosperem como pai, pode ser até inconscientemente, mas existe uma rejeição, um julgamento perante esse pai. E quando nós olhamos, por exemplo, a mãe, ela olha para o pai e não valida o pai, não acredita na capacidade desse pai e acaba projetando isso no filho, ela, consequentemente, está dizendo que metade daquele filho também não tem a capacidade, não tem como prosperar, pois ele é metade daquele pai. Então, consequentemente, ele não vai conseguir prosperar, você vai acabar tirando a força dele. E pelo fato do irmão, né, não conseguir prosperar, um dos filhos, né, não conseguir prosperar, o que acontece? Acontece que muito provavelmente existe uma identificação desse filho com esse pai de seguir os mesmos passos. O primeiro passo para você, mãe, de olhar para esse pai do seu filho é compreender que, independente do que esse pai é, ele é o pai dos seus filhos. Então, tire os julgamentos, os julgamentos, deixe para você, deixe isso para você, compreenda que o seu filho, ele é grande, ele é extremamente valioso e ele veio para essa vida para aprender. E se você permitir isso e olhar ele dessa forma, libertar ele desse próprio medo que você tem, mesmo inconscientemente, eu tenho certeza que o seu filho vai começar a se sentir mais forte. E, obviamente, você também deixar de olhar para o seu filho com esse julgamento, de olhar para ele e perceber que aquilo que você julga no pai é aquilo que você também julga no filho, mesmo que isso seja inconsciente. Fica a reflexão para vocês. Bom, pessoal, estamos chegando na reta final do nosso programa de hoje, Despertar Emocional. Como eu falei, deixei um presente para vocês. Então, quer saber o presente? Manda um WhatsApp para mim, é o 011 98762 3692, eu repeti, 011 98762 3692. Manda um WhatsApp para mim para você receber esse presente. Eu vou responder qualquer pergunta com base nas constelações familiares, vocês vão entender mais sobre isso. E já informar que no dia 5 e 6 de outubro eu vou estar iniciando uma formação em constelação familiar aqui na cidade de São Paulo, na Avenida Jabaquara. Então, se você tiver interesse, estamos nas últimas vagas. Manda um WhatsApp para mim que eu te passo mais informações de como se inscrever para essa formação, tá ok? Bom, eu finalizando, quero deixar o meu grande abraço para o Jean, para toda a equipe aqui da Rádio Mundial, para você, caro ouvinte, por ter a sua paciência, por escutar, para você que tentou ligar e não conseguiu, para você que ligou, para a Lúcia, para tudo mais, e para o pessoal que está aqui no Instagram, que está no Facebook também me ouvindo, um meu muito obrigado de coração, e também deixar um grande abraço para todo o pessoal da Escola Técnica Madre Paulina de Bragança Paulista. Inclusive, se você está procurando um curso técnico de ponta no interior de São Paulo, vá buscar a Escola Técnica Madre Paulina no interior de São Paulo, em Bragança Paulista, que vocês vão ter a melhor qualidade de ensino técnico da região. E também deixar um grande abraço, um beijo enorme para o meu pai, Cláudio, para minha mãe Janete, no qual eu os amo muito e ainda tenho a sorte de, com 36 anos, com 2 filhos, ter eles presentes do meu lado. E também um grande beijo, deixar um grande beijo para minha esposa e para os meus filhos também, que são minha vida, é minha família e família é tudo. Bom,
bom? Pessoal, um grande abraço, um grande beijo para vocês. Finalizamos hoje e sexta-feira que vem não percam às 15 horas. O programa é com a Zilei Berlado no Cabala dos Anjos. Muito obrigado e uma ótima tarde. Até mais.